Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Logos Business, a alma do negócio, um podcast direcionado para entender efetivamente qual é a alma do negócio, os desafios da vida do empresário, a vida da empresa e num ponto de vista um pouco mais filosófico, um ponto de vista mais energético. E como empresário, há mais de 12 anos, tenho vivido todas as experiências que o empresário já viveu, todas as alegrias, a grande maioria das tristezas, inclusive de fechar a empresa. E sempre me veio à cabeça do porquê das coisas, né? Por que as empresas fecham, por que as coisas, muitas vezes você tecnicamente está preparado, você entende do produto, entende do negócio, mas as coisas não acontecem. E esse podcast tem esse objetivo, né? Trazer uma outra visão do lado empresarial, uma outra forma de enxergar a tua empresa. Então, você empresária, você empreendedor, seja até no próprio CLT, esse programa é para você. E para começar esse primeiro podcast, nós vamos falar hoje sobre os problemas invisíveis que afetam empresas e empresários com a visão da constelação empresarial. É isso mesmo, constelação empresarial é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião. A gente vai desvendar tudo isso hoje e vai trazer uma nova ótica a essa filosofia. E a gente vai entender como ela se aplica hoje no dia do empresário. Isso pode ser muito gratificante para vocês. E hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, uma alegria, um grande amigo, uma pessoa que me ensinou bastante, que num dado momento da minha vida já era empresário, mas assim, naquele momento em que a vida não anda, que nada acontece. Então, Rômulo, seu nome, por favor, que o seu sobrenome é tão difícil. Não fala assim. Que eu falo assim, eu vou errar. Então, Rômulo Feinbaum. Isso aí. Carioca de nascença, paulistano de coração. Exatamente. Tô mais aqui do que lá muito, eu vim pequenininho. Ah, coisa boa. Rômulo, mais uma vez, obrigado. Obrigado. A gente está super feliz, super grato pela sua participação. Você é uma pessoa que realmente agregou e mudou muito minha vida. E eu quero trazer o seguinte, Rômulo, explica pra gente o que é esse negócio de constelação familiar, constelação empresarial. Nós vamos falar de constelação empresarial, mas o que é constelação empresarial? Tá. Como isso afeta hoje o empresário? Uhum. Vamos começar do começo. Vamos lá. Quem criou esse negócio, Rômulo? Quem criou foi um alemão que chama Bert Hellinger. Ele é falecido, acho que já faz uns 6, 7 anos, acho que por aí. E ele que desenvolveu esse método que se chama constelação familiar, e a constelação organizacional ou empresarial é uma derivação dessa. A constelação sempre ela olha sistemas, conjunto de pessoas. Então, para o início foi a constelação familiar, o mais importante é a família. Mas qualquer grupo com o mesmo objetivo, um time de futebol, uma banda de rock, pessoas com objetivo, elas têm hierarquia, elas têm um objetivo, um foco numa coisa. Então ali tem essa energia de grupo. Quando a gente fala energia, parece uma coisa meio, é purpurina, não sei o que lá. Não, é energia. Pessoas com sinergia fazendo um negócio. Isso tem uma energia. Cada tipo de constelação respeita uma série de regras. A organizacional é de empresa, então o objetivo é ganhar dinheiro, né? Diferente da empresa, da família, que tem um objetivo diferente. Então, a gente pode chamar de ciência, filosofia? Eu acho que filosofia é legal. Ele começou Tá. como filósofo e tal, mas ele tem terapeuta, é formado num bocado de coisa e acabou derivando para porque a gente vai falar hoje, que é de empresa, né? Então o foco é sempre na empresa, nos negócios. Tá, então o Bert Hellinger, ele é um... né? Alemão. Ele era padre, não era? Ele foi padre católico, foi missionário. Ele chegou aí para a África como padre, e daí que ele começou a desenvolver o trabalho dele, porque ele via um bocado de coisa que acontecia com essa essência do padre. A constelação não tem nenhum viés religioso, mas ele teve a oportunidade de ficar dentro de uma tribo Zulu para fazer a parte que ele foi fazer do missionário dele. E daí ele falou assim, putz, agora eu estou no lugar ideal, né? Porque eu quero um grupo de pessoas fechado, de uma família, um clã, que eu posso entender isso como funciona. E na autobiografia dele ele fala bastante sobre isso, é muito legal. Que ele explica como a hierarquia, as coisas que aconteceram antes, afetam os próximos, as gerações seguintes. Aparentemente parece que não tem nada a ver aquilo, mas tem tudo a ver. Do mesmo jeito que
Existem doenças hereditárias, características hereditárias, você deve ter uns traços do seu pai ou da sua mãe. Existem dinâmicas ocultas que a gente não vê, mas acontece com o avô, com o pai, com o filho. Que azar, que maldição. Não, é só uma coisa que está repetindo porque você não está olhando esse invisível que você falou. Você sabe que, Rômulo, que às vezes a gente se pega no mundo empresarial repetindo erros Padrões. por empresa. Então, a pessoa muda o segmento, o problema persiste. Isso. Aí, não, eu tenho uma empresa, sei lá, de serviços. Mudo para uma empresa de produto, dali a pouco o problema parece que é o mesmo. Eu tenho um comportamento dentro de uma empresa, ou como seletista, ou como empresário, mudo de empresa, mudo de segmento, parece que o problema me acompanha. É disso que a gente está falando? Essa é uma herança? Isso, a gente está falando disso recorrente com a mesma pessoa, ou às vezes recorrente com a mesma família. Meu pai era um empresário que eu quebrei, meu filho está... que energia é essa? O que está acontecendo? Por que padrão é esse que a gente está repetindo? Com essa constelação, a gente consegue olhar isso, ver o que acontece. E a dinâmica da constelação, a gente brinca que é mágica, porque aparece a história. Você põe um personagem pro teu pai, um personagem pro seu avô, e aparece, a pessoa chega, um personagem que não sabe nada, chega a falar os sentimentos dele, o que aconteceu com ele. Por exemplo, quando o avô que quebrou, ele ficou muito mal, ele tinha aquela coisa. E você, hoje, 3, 4 gerações depois, você sente a mesma coisa, mas você nem sabia a história do avô. Então é como se ligasse o sentimento da coisa. Impressionante, Rômulo. E assim, o empreendedor de forma geral, né? Então, assim, o objetivo desse podcast é justamente trazer esse outro olhar, né? Então, o empreendedor, por si só, ele vai lá, ele faz um plano de negócio, ele estuda mercado, ele vê produto, ele se prepara para aquilo. E aí ele vai, né, ali, de repente, sozinho ou com um sócio. Então, são dois CPFs. Dois pais do negócio. Que se juntam exatamente para criar um CNPJ. Isso aí. E aí começa. Mas, por exemplo, tem vamos colocar assim, o sócio A e o sócio B. Sócio A tem sua família, sócio B tem sua família. Quando eles se juntam e criam um filho, que é a empresa, toda essa herança, podemos chamar de energética, vem para esse filho que é a empresa. Exatamente. Como na família, tem o pai e a mãe e as histórias deles que vão para o filho. E no caso, a pessoa tem 3 filhos e ela tem uma empresa. Então, na verdade, ela tem 4. Essas histórias vão passando ou para os filhos ou para a minha empresa. E tende a repetir padrões e aparecer coisas parecidas. Sempre. O Rômulo, é assim, o empresário por si só, ele tem um problema de... Putz, tem vários, tem medos, tem sabotagem, tem medo de expandir, tem medos. Eu acho que todo mundo no final tem um pouco de medo. Até o mais arrojado empresário pode ser que ele esteja escondendo algum tipo de medo. Sim. E essa mudança esses padrões energéticos, como é que eu saio disso? Como é que eu olho para isso? Essa questão como é que eu começo um processo de olhar para isso e resolver isso? E primeira coisa, acho que para olhar para isso eu preciso identificar. Sim. Então, de uma forma simples, assim, como é que eu identifico que eu vivo repetindo padrões? Tá. Na constelação é assim, a pessoa traz o assunto dela. Por exemplo, uma coisa básica. Eu tenho uma empresa, mas ela está super estruturada, tem uns caras legais trabalhando, mas ela está patinando. A gente tem um potencial, mas a gente patina e não chega. O básico. Então vai olhar na história da pessoa o que aconteceu. E muitas vezes a pessoa nem sabe o que a gente está falando, porque é na ancestralidade dela. Então, por exemplo, o que aconteceu com o pai, com o avô, com o tio, com o bisavô, que patinou e não aconteceu. E daí, na dinâmica da constelação, que é uma coisa totalmente diferente, a gente coloca representantes para as pessoas, você conhece muito bem isso que eu estou falando, e a pessoa que está representando um e o outro sócio, alguém representa a empresa, pessoas aleatórias em pé, e acontece essa mágica que a gente chama do campo morfogenético, que é o espaço que a gente está usando, a pessoa começa a sentir que aquela pessoa sente isso, olha para outra sentir, mas para que pessoa? Aqui representa um, representa outro, e ela começa a falar. É incrível isso, ela sente no corpo. Quantas vezes você foi lá e viu, você sabe o processo todo, e a pessoa chega a falar, eu não gosto daquela pessoa, e a outra representava um sócio que deu um baita problema para o pai. Então é como se a gente se mesclasse camadas do teu hoje, a tua empresa,
uma história, por exemplo, familiar ou da empresa, não necessariamente da empresa do teu pai, tua mãe, mas histórias que se sobrepõem, layers que se sobrepõem. Eu, que sou mais velho, eu lembro muito de, na época de escola, vamos fazer mapa. Você pegava um papel vegetal, punha em cima do mapa e se desenhava por cima e fazia o de vegetação, o hidrográfico. Então, são camadas da mesma coisa. Então, são histórias que se sobrepõem. Então, uma história de uma paralisia, porque no fundo é sempre assim, a energia que flui e a que para. Eu posso chamar de movimento e estagnação. Então, histórias da nossa família, ou lá de trás, de coisas que estagnaram, o que estagna? Uma morte trágica, um bebezinho que morreu, coisas que aparentemente não tem nada a ver com a empresa. E aquilo reflete exatamente igual na empresa. Você fala, não é possível. E você faz a constelação e aquilo aparece. Você foi um personagem para a empresa e a empresa fala o que sente. Você fala, cara, isso não é possível. E daí depois, como mágica, se a pessoa não quiser entender como um trabalho sério, aquilo desata o tal nó que estava prendendo. Nossa, que coincidência, depois da constelação, uma semana, duas, minha empresa fluiu. É coincidência. Você me pagou para fazer isso, mas foi coincidência. Essa questão que você falou, assim, imaginei rapidamente aqui um cano entupido. Isso aí. Eu acho que no decorrer da vida a gente vai enchendo, abre aspas, a nossa caçamba da vida, né? Com experiências, com frustrações, com a vida. A vida, ela é vida, né? Seja de qualquer forma que for. Uhum. E num dado momento você começa a se perguntar, tem, acho que crises existenciais, né? Por que isso? Por que daquilo? Porque hoje na mídia a gente vê muito empresário falando um monte de coisa, fala de sucesso, é o que vende, né? Muito empresário, pô, ganha milhões, então você se compara, você olha do lado, você tem referência, e aí você não desanda. Todo empresário que está mal, ou todo empreendedor que não vai bem, necessariamente, vamos imaginar que ele já fez tudo que podia, ele tem que olhar para esse lado. Ele começa com quem? Com pai, com mãe, com vô, com vó? Como é que é o processo do zero, assim? Tá. Eu acho que ele tem que olhar para o problema atual dele, ou para o maior problema que ele tem. Quantas vezes a pessoa aparece lá e fala, tô com um monte de problema. Tá, legal, mas qual que é o maior? Se você conseguir olhar o maior problema que você tem hoje, às vezes outros pequenos vão junto que tem a ver com aquilo. Agora, se você quiser olhar para um problema pequeno, você vai olhar também. Mas, pô, por que você não olha já um maior? Você já consegue resolver várias coisas que estão atreladas a ele. Então, você não necessariamente precisa olhar para pai e para mãe. Não, eu tô com um problema na minha empresa hoje. Tá, qual é? O fulano de tal, do departamento tal, a gente troca e nada para ali. Alguma coisa aconteceu ali. Não, a empresa realmente ela não está saindo, ela não está... Então, você vai trazer e a gente vai organizar esse processo, essa dinâmica e vai aparecer para você. E as pessoas vão falar, vai ter um personagem para você, para o diretor, e eles vão falar e vai falar, caramba, como que ele sabe o que eu estou sentindo, sendo que ele não sabe nem que ele está me representando? Essa parte é mágica. Para quem não entende constelação, você é obrigado a acreditar, porque você fala, como que ele está falando que eu sinto? Isso é legal. E daí, essa história que inicia hoje, no problema atual dele, que é X, vai mostrar, porque a gente vai pôr ancestralidade, ou por onde ele passou outras empresas, ou outros trabalhos, e vai mostrar o que está ligado ao quê. Esse tal invisível que você falou. Perfeito. Romulo, me dá por exemplo, eu vou pegar um tema, não sei nem se você quiser dar outro também, mas... Não, pode falar. Acho que uma coisa que acontece muito na vida do empresário é a autossabotagem. Tá. Eu acho que é uma coisa... Não dá para falar assim, pô, a torneira tá sempre pingando. Eu acho que até tem olhares para isso, né? A torneira tá pingando, eu não consigo equilibrar minhas contas. Energeticamente, e aí tem um olhar terapeuta, que não é esse olhar, né, da constelação, é o olhar energético, né? O olhar sistêmico, perfeito. Até por isso que chama constelação familiar sistêmica. Isso. Tem um sistema familiar. Então, eu sempre olho... a impressão é que eu tenho que olhar no retrovisor, perfeito? E aí entender como é que isso está se reverberando na minha vida. Como se eu jogasse uma pedra no rio e vem aquelas ondinhas e essa onda me pega. Exato. Porque uma pedra foi lançada lá atrás e existe essa herança, né? Eu acho que pode ser que exista a herança de fartura ou a herança de... Não sei se isso, mas de uma forma prática. Vamos imaginar um empreendedor que ele identifica nele a autossabotagem. Então ele chega lá, Rômulo, eu queria fazer uma constelação, eu acho que me saboto, eu começo a fazer,
começa a dar errado, e eu não sei o que acontece, daí eu desanimo, eu vou para outra frente. Como é que seria um desenrolar nesse sentido? Pode ser de várias maneiras. O do básico, a gente pode começar pondo um personagem para esse empresário, um personagem para a empresa dele, e um personagem para essa autossabotagem. E mesmo, de novo, sem as pessoas saberem, vai ter uma dinâmica e elas vão se olhar, vão se falar e vai aparecer uma história ancestral dele. Cada um caso. Mas, por exemplo, pode ser uma coisa que aparece muito, nada é padrão, mas aparece muito que a família desse empresário, ela teve problema com dinheiro. O avô teve uma escassez, o bisavô passou por guerra. Então, essas heranças inconscientes, a pessoa não sabe disso, é lógico que ela quer ganhar dinheiro, mas essa energia que vem passando é assim, nossa, parece que quando eu começo a ganhar dinheiro, eu me saboto, porque afinal de contas eu pertenço àquela família, eu não posso ser maior do que meu pai, meu avô. Não, quando na verdade a constelação mostra que você fazendo por eles, eles vão estar felizes. Você ganhando dinheiro por eles que não puderam, passaram aquele problema, aquela coisa. Então, é o contrário. Eu sempre brinco e falo assim, pô, essa energia que está aqui ligando as câmeras e a luz, é uma energia boa ou ruim? As pessoas tendem a falar, pô, é boa? Não, ela é boa porque ela está iluminando a gente agora. Se eu tirar a lâmpada, puxar um fio e der um choque em você, você vai falar, não, essa energia é ruim. Então, não é boa nem ruim, é o uso que eu faço dessa energia. Então, essa energia da constelação, ela sempre existiu, só que a gente não entendia como funcionava. Agora que a gente sabe, a gente usa a favor da luz, não do choque. Se a gente for fazer um paralelo, se você olhar 150 anos atrás, não existia raio-x. E daí alguém poderia falar assim, nossa, no futuro vão inventar uma coisa que vai dar para ver se você quebrou o seu osso. E 150 anos atrás, o cara fala, para com isso, você está viajando, é uma mágica, isso não existe. Mas existe, vai ter uma tecnologia para isso, e vão olhar através da sua pele, e vão falar, e vão te curar, porque vão saber. Ah não, você está viajando, isso não existe. E hoje, a gente vai lá, senta, ou que ela põe um coletinho de chumbo na gente, faz um barulhinho, pé, e você nem vê o raio. Não é porque você não vê, porque não é físico. Hoje a gente tem tecnologia que lê isso e o cara te dá uma chapa, ó, estava quebrado. Agora, do mesmo jeito que você descobriu que estava quebrado, se pudesse voltar no tempo nessa época e o cara falasse assim, um cara veio de um lugar muito longe, não faz ideia da cidade grande o que é, e o cara vai lá e alguém tinha esse raio-x, o primeiro cara que teve. O cara nem precisa falar para ele que tem um raio-x. Ele vai lá, põe um coletinho de chumbo no outro, faz o raio-x, tira uma chapa, ele nem precisa mostrar pro cara. Ele fala, ó, nós vamos engessar aqui por 1 mês e meio, e depois você tira. O cara vai ficar bom, mas ele não vai entender que existiu o raio-x, que tal. Ele vai achar que quando tiver aquele problema, eu posso voltar lá que aquele cara resolve. Não necessariamente ele precisa entender de raio-x. Constelação é a mesma coisa. Vai chegar uma hora que eu acho que está muito próxima, que a nossa tecnologia está avançando muito, que vai ter um aparelho que vai medir isso e vai mostrar isso. Essa energia em loco, na sala, no momento. Porque a neurociência já prova tanta coisa, já mostra. Eu acho que se já não tem, está muito próximo. Perfeito, perfeito. E essa questão de quando a gente tem um diagnóstico, né? Eu acho que do ponto de vista do empreendedor, eu dei o exemplo da autossabotagem, mas a gente podia falar de várias coisas. Quando você citou assim essa questão do repetir padrões, né? E não ser maior do que o meu pai ou minha mãe, como é que é isso? Porque assim, para quem é cristão, né? Você tem lá o honrar pai e mãe, né? Seria mais ou menos nessa linha. Como é que é isso? O que é essa hierarquia, né? Existe uma hierarquia das coisas. Existe. Então, num processo empresarial, como é que funciona essa hierarquia? Do mesmo jeito que na família, na constelação familiar, quando a gente trata pessoas, a gente olha problemas pessoais. E no caso dessa pessoa, ela repete padrões da família, pais, avós, bisavós, tal, o que passou antes. Então, na constelação, a gente chama quem veio antes de grande e quem vem depois de pequeno. Então, teoricamente, os pais são os grandes e a gente é o pequeno, o filho. E nossos filhos, os menores ainda. E assim por diante. Desculpa, me perdi agora na sua pergunta. E aí? Não, essa questão da hierarquia. Da hierarquia, na verdade, como é que... Por que eu tenho que honrar pai e mãe? Aonde está isso? Boa. É assim, por exemplo, se a gente filmando aqui na Paulista hoje, vamos supor que eu vim de metrô. E daí eu peguei o metrô lá, não sei aonde, para descer no Paraíso. Quando eu entro no metrô, já tem gente sentada. Eu não posso chegar e falar, levanta aí que eu quero sentar, eu sou bonitão, eu quero sentar. Não, desculpa, a outra pessoa chegou antes, ela tem prioridade. Quando ela sair, se você quiser, você senta. E se você for educado, você deixa outro. Mas assim, não necessariamente você pode atravessar o lugar do outro, mas não é certo. Então assim, quem vem antes tem a preferência. Isso na constelação mostra claramente. Por quê?
Porque no caso da família ou da empresa, alguém criou a empresa. Essa pessoa é mais importante. Senão não tinha emprego para quem veio depois. Na família, se não fosse os nossos pais, os nossos avós, a gente não estava aqui. Então, assim, graças a ele, a gente está aqui. Então, seria bom a gente olhar para eles e falar, obrigado hein, por vocês, né, terem casado e eu estou aqui. Então, assim, quem vem antes tem a preferência. Então, quem vem depois, a regra é honrar quem veio antes. Porque quem veio antes deu a vida já, impagável. Você pode ganhar 10 vezes na Mega Sena e dar o dinheiro lá pro papai, ele vai ficar feliz da vida, mas você não pagou a vida, é impagável a vida. É a coisa mais importante, mais preciosa. Perfeito. Ô, Rômulo, dentro desse universo empresarial, eu até listei alguns pontos aqui que acontecem, né? Então, por exemplo, tem a gente está vivendo uma época no mundo de sucessões. Então, você tem lá o agro, né? Então, lá, principalmente pós-guerra, né? Então, houve lá as guerras, depois os países foram se reconstruindo, e nós estamos aí, dependendo para onde você olha, na terceira ou quarta geração. Então, você tem empresas tradicionais hoje no Brasil, que tem 100 anos, e que começou lá há 100 anos atrás, aí o fundador passou para o filho, e até então eles estavam meio que no mesmo compasso, numa realidade X, né? Porque eu acredito que o mundo mudou muito mais nos últimos 40 anos do que nos últimos 2000 anos anteriores, nos últimos 1980 anos, desde que começou a contar. E essa mudança toda está havendo no mercado hoje muitas sucessões. E eu percebo que essas sucessões, elas não estão honrando o legado. A empresa passa 100 anos na mão de uma família, vende para um fundo e some. Perde a importância, perde a identidade. No ponto de vista sistêmico, e como é que se explica? Nossa, tem um bocado de coisa que afeta isso. Quer ver coisas assim? De novo, quem fundou é o dono. Ah, mas ele saiu já. Tá, mas tem a energia desse cara. Ah, o primeiro produto foi tal produto. E às vezes tem energia e tem o nome, né? Sim. A empresa lá é o sobrenome, Do a cara, empresa lá é as iniciais do nome. Então, antigamente tinha muito isso, né? Então, e assim, outra coisa é o produto. O primeiro produto, ele é muito importante. Porque lembra que quem vem antes é importante? Ah, a gente começou fazendo isso e agora mudou para aquilo. Legal, mas o legal é você manter o produto. Ele tem uma força muito grande. Outra coisa, você falou de sucessão. O pai criou a família e ele tem 3 filhos, por exemplo. É uma coisa que a gente vê que aparece muito em constelação isso e consegue se resolver muito isso. E daí eu vou passar ela para a próxima geração. Em tese, seria legal passar para o primeiro filho. Lógico, se ele tiver aptidão para o negócio, senão não adianta nada. Ah, não, o primeiro tem um pouco de aptidão, mas o segundo, ele é fantástico, ele já trabalha comigo, ele é o cara. Legal. Mas para não atravessar a hierarquia, pô, que tal oferecer para o primeiro um cargo de alguma coisa que ele pode, de conselheiro, alguma, sei lá, sabe, para estar dentro, não excluir pessoas. Toda vez que se exclui alguém, dá um problema. Você sabe disso que a gente está falando. Essa questão da exclusão, eu acho que cai uma questão de pertencimento. Exato, é isso. Então, quando eu excluo um herdeiro, quando eu excluo um sócio, acho que até em composições societárias, porque às vezes você tem lá um CNPJ com 3 pessoas, mas 2 efetivamente tocam e aí o outro deixa de lado. A tendência é de dar errado, né, Romulo? E também tem que lembrar que assim, tá, eu sou sócio, tá, mas quem pôs mais dinheiro? Aquele é mais dono? Porque para a empresa a energia não é amor, não é outra coisa, é dinheiro. Vamos fazer sociedade nós dois? Ah, vamos abrir um carrinho de cachorro quente, Herbert. Só que assim, eu só quero trabalhar de terça porque eu sou muito cansado. Você trabalha os outros dias. Pô, que raio de sociedade é essa? É desequilibrado, né? É desequilibrado. Entra na constelação o dar e receber que a gente fala. Então, em relação de sócios, de irmãos, marido e mulher, namorados, qualquer coisa que forem iguais, um faz um pouquinho, o outro tem que fazer um pouquinho mais. E assim vai. Porque relação de marido e mulher, sociedade, só um faz, o outro não, fica um gap enorme. E esse custa não só para a empresa. Ah, não, daí não deu certo, separou. Cara, não acaba aí. Lembra que a gente fala que as gerações seguintes seguem o padrão? Então, talvez o meu filho, o seu filho, começa a seguir um padrão parecido porque não foi olhado aquilo devidamente no passado. Olha que maluco. Tem que olhar. É importante esse olhar e essa questão de sucessão, por exemplo, que acontece muito hoje no mercado, né? Até no ponto de vista de franquias mesmo. Existe uma rotatividade muito grande, né? De franqueados. Então você olha lá um pool de empresários que compraram determinada marca
Tem empresários que conseguem fazer resultado, e aí competência dele associado a uma característica da marca, ou a competência da marca, ou ao modelo de negócio. Mas tem muitos que ficam pelo caminho. Esses que ficam pelo caminho, o olhar, muitas vezes, a forma de sair é vendendo. Então, eu comprei uma franquia eu não vou falar uma marca famosa aqui, da XPTO. XPTO. Eu falo tanto esse exemplo que já deve ter alguém registrado esse XPTO. Eu comprei uma franquia XPTO, sou franqueado XPTO, montei aqui em São Paulo e me dediquei por razões qualquer, eu não consegui tocar. E uma das minhas saídas antes de fechar é vender. Aí aparece o Rômulo. Rômulo olha para a franquia XPTO, fala, putz, eu sempre quis ter uma franquia XPTO, no local, olha tudo a prova, não, beleza, negócio fechado. Aí eu tiro o meu CNPJ, entra o Rômulo com o CNPJ dele, no mesmo endereço, no mesmo modelo de negócio. Sexta-feira, fecha a empresa do Herbert, segunda-feira, abre a empresa do Rômulo, mesma atividade. Esse tipo de sucessão no mercado é normal, tanto de compra e venda, por qualquer razão. Comprou porque estava muito... Comprou porque era o contrário, é verdadeiro, né? A empresa está super bem, mas agora eu quero pôr chinelinho e viver na praia. E vou vender minha empresa. Então, independente do porquê, eu estou vendendo a empresa. Duas perguntas aí, assim, curiosidades. A minha energia sai junto com o meu CNPJ? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é assim, vai haver herança mesmo assim? A pessoa que entra tem que olhar o quê? Então vamos lá. De novo, são casos. O que pode acontecer, lembra quem vem antes tem a preferência? Aquele cara tem a preferência. Ele saiu por quê? Talvez ele não tivesse competência, talvez ele teve um problema. Não vem ao caso o que é. E pessoas são diferentes. Tem um cara que é o Pelé do futebol, que ele joga muito, e tem o cara que é o zagueiro, o Zé da Silva, lá da terceira divisão, que joga futebol também. Mas não tem a mesma qualidade. Não vai chegar no mesmo lugar. Você não vai fazer constelação e todo mundo vai ficar. Não, cara, cada um vai para um lugar. Então eu falo, pô, eu tenho vários casos legais, você conhece as empresas que eu atendo, pô, os caras estão super bem. Porque eles são bons. Se eles não fossem bons, não tem constelação que faça um cara aprender a jogar futebol, ou ser um grande músico, ou um grande diretor. Não tem. O cara tem que ter aptidão para aquilo. Quando aquilo não vai, pode ter alguma coisa que a constelação possa tirar. Eu brinco e conto sempre a mesma história. É como se a vida desse cara fosse o trilho do trem e ele fosse a locomotiva. Ele está saindo daqui e ele vai chegar lá longe. É o caminho dele. É o roteiro da história dele, da empresa dele. Ele vai. Às vezes, no meio do caminho, tá patinando. É porque algumas coisas que a gente chama de heranças lá de trás, seja das empresas que ele passou, empresas que ele criou, da própria família, vão pondo vagões invisíveis na Maria Fumaça dele lá. Ele continua indo para o mesmo caminho, pelo mesmo trilho, para o mesmo lugar. Só que agora está um pouco mais lento, porque ele está carregando mais peso invisível, como você falou no começo da entrevista. Então, o que a constelação faz? Nossa, eu constelei, cara, melhorou pra caramba, minha empresa tá bombando. Cara, ela só tá indo para onde já era pra você estar, sem esses vagões. Essa constelação, ela vai mostrar que peso que você está carregando, que não era para você estar carregando. Isso que a gente tira. O mérito é todo teu de estar nesse caminho com essa locomotiva. A constelação ajuda, ela não faz você acontecer do nada. Do ponto de vista de sucessão, essa herança. E começa uma nova história, né? Um novo CNPJ, uma nova história. Mas tem uma carga anterior, lembra? Quem vem antes tem preferência. Já teve alguém naquele ponto, já aconteceu coisas ali, inclusive a mesma empresa. Então, pode carregar ou não, não é uma regra. É legal você dar uma olhada. Nossa, é muito difícil hoje, né? Eu lembro bem, né? E aí, confidencializando, né? Eu cheguei na filosofia constelação, vamos dizer assim. Eu acho que todos que chegam com algum problema que, em tese, já tentaram resolver de outras formas. Sim. Então, eu acho que esse é o princípio. A pessoa... eu lembro muito bem, que eu, né, tava com o nosso amigo em comum. Eu duvido você contar essa história. Eu duvido ele contar. Você não é capaz. Vai contar o que pode ser contado, né? E aí, numa lamentação, eu falei, olha, eu tô numa fase da minha vida que eu olho e eu não sei mais o que eu faço. Assim, tecnicamente, eu revisito todos os pontos, os planos, tento me colocar numa condição de aprendiz da vida, então
não olho para a situação como cheio de si, que eu sou dono da razão, é assim. Não, eu olhava, eu lembro que eu olhava e falava, meu Deus do céu, me ilumina, porque qual é o caminho? Então, eu chegava, eu lembro que eu perguntava para a pessoa, olha, avalia esse plano, avalia esse modelo, critica. Porque eu não estou conseguindo. A pessoa olhava, não, pô, acho que está no caminho certo, falava para outra, não, ajusta aqui, mas sempre ajustes finos, e a coisa não andava. Uhum. E aí a gente se conheceu, eu cristão, formado em exatas, então assim, obviamente você questiona, você fala assim, que isso, né? Mas ao mesmo, como eu estava na condição de aprendiz, eu falei, olha, eu lembro que eu fiz algumas perguntas, falei assim, entra em transe, né? Tem um momento lá de... Não tem. Nada disso. Tem que negar alguma coisa ou aceitar alguma coisa de forma alguma. Uhum. E aí eu lembro que eu fui e foi uma experiência maravilhosa, e acho que já se fazem 5 anos, né, aproximadamente. Mas por aí. 5, 6 Não lembro. anos que eu participo, fiz o curso junto com você, né? Hoje eu sou um constelador, não constelo, mas tento usar muito essa questão da filosofia de Hellinger, né? Eu gosto muito de estudar o porquê das coisas, essa questão hierárquica, a questão das leis, do dar e receber, que eu acho que isso muda a forma como você olha, você caminha a tua vida respeitando a ordem das coisas. Então, por exemplo, eu tenho sociedade. Então, o meu sócio, para mim, ele é como se fosse a minha esposa. Eu não falo mal da minha esposa, eu não vou falar mal do meu sócio. Eu tenho que abençoar o meu sócio. Não é o meu caso, mas tem gente que tem sócio que é um crápula. Meu amigo, abençoa, entendeu? Fale bem, porque se você não respeitar a ordem das coisas, não entender, e isso eu aprendi na constelação, você infringir as regras, a hierarquia, você pode estar contaminando o teu ambiente. Então, eu como empresário, sou empresário primeiro sendo empresário já fazem 12, 13 anos. E hoje estou em outro segmento, no segmento que eu comecei e vendi, sempre tive uma relação societária, hoje tenho uma empresa sozinho, e hoje eu tento cuidar muito bem disso, assim, das linhas que não se cruzam, das palavras que não podem ser ditas, da forma como você conduz com o fornecedor, com o cliente. Então, traz um pouco dessa ciência, Rômulo, essa essência Hellinger, assim, dessa questão das leis, da hierarquia, do dar e receber, do ponto de vista do CPF que constrói um CNPJ. Porque o que eu estou entendendo que você está me dizendo, e por favor me corrija, até estou alongando um pouco aqui, mas todo CNPJ é composto por CPFs. E o CPF vai carregar uma história para o CNPJ. Se eu vou sozinho para esse CNPJ, é a minha história. Se eu vou com mais 2 sócios, são histórias de mais 2 sócios. E aí vira uma salada. Exato. E eu fico imaginando como é que é um fundo hoje, né? Porque um fundo, o que é um fundo? Fundo é um monte de investidores. Mas é diferente. É diferente? É diferente. Tá. Os acionistas não são donos da empresa. Para a Constelação é um pouco diferente. Tá. Isso daí. A empresa é composta por quem criou, quem fez. Daí você falou, tem energia dessas pessoas, dos sócios? Super tem. E não só deles, como, por exemplo, você, quando a gente se conheceu, você tinha um sócio, não lembro quem era, mas eu lembro, e você era casado. Então, tem uma energia dessa pessoa que você era casado aí também. Se você já tinha empresa. Exato. Então, tudo isso afeta. Histórias particulares tua afetam a empresa, porque lembra como se fosse o filho? Pode afetar ou não, né? Não necessariamente. Mas daí tem história que traz por onde você passou, as empresas que você passou. Você acabou de dar o exemplo do cara que tem um sócio crápula, eu não posso falar tal coisa. É verdade, mas também tem uma coisa. Alguém tem um sócio crápula, se não tem, talvez seja você, né? Sei lá, alguém tem. E quem tem, eu acho que a dica é assim, por que você está aguentando esse sócio crápula? Porque se você acha ele isso, é porque não está batendo com a tua índole. Então talvez seja bom você procurar outro sócio ou fazer sozinho, porque se você está atropelando a tua essência para fazer aquilo, alguma coisa está errada. Porque o que veio antes? A tua essência, o teu jeito de ir, e agora você está passando por cima disso por causa de dinheiro, sucesso, fama, isso pode dar um problema para frente também, né? Acho que eu fiz várias perguntas e uma pergunta, mas vamos tentar trazer os pontos. Essa questão societária, eu acho que é sempre, e é um olhar
muito da forma como você, eu acho que foi criado. E aí eu vou entrar num campo terapêutico, que não é a questão, mas na terapia eu faço também, você olha muito, né? Então, assim, a todo momento você tá olhando lá a primeira infância, né? Até os 7 anos, e como é que era a relação com seus pais, e isso reverbera pro resto da vida. Essa questão do sócio, né? Às vezes você pode estar numa sociedade por várias razões. Por competência, por amizade, marido e mulher, né? Então, conheço vários empresários, né? Eu trabalho com consultoria e trabalho com consultoria. Então, eu tenho empresários que eu acho fantástico, assim, que é marido e mulher, que eles dentro da empresa, eles entram, vira outra coisa, e eles têm a capacidade enorme de sair da empresa e virar outra coisa. Assim, olha, somos um casal da porta para dentro da empresa. Não somos um casal, continuamos casal, mas cada um na sua posição. E quando sai, consegue ter harmonia como marido e mulher, né? Então, independente de como está a empresa. Essa questão, esse olhar do Hellinger, né? Voltando um pouco à fita aqui, vamos falar de hierarquia. Assim, como é que se constrói uma hierarquia? Tem um sócio que é mais dentro do ambiente corporativo. Explica um pouquinho essa questão da hierarquia do Hellinger, desde o princípio, Tá. como é que isso veio? Então, ele é da constelação familiar. A constelação organizacional é uma derivação. Ele já fazia muito isso, olhando sempre assuntos da própria família, do CEO, do fundador, de quem for. Nesse caso que você pôs, o marido e mulher, eu sempre, quando olho para isso, não tem como eu não olhar para o meu irmão. Eu tenho um irmão que ele tem uma indústria, você conheceu ele, o Ricardo, e a esposa dele, Alice, e eles fazem tudo juntos. Assim, eles são muito cúmplices, assim, é muito legal a história deles. E eles são muito juntos, não só na família, com os filhos, com os netos, mas na empresa. E eu, que sou o caçula, via ele de pequenininho, sempre junto, fazendo a coisa junto. E Aliás, é um casal fantástico, né? suspeito, né? Eu sou suspeito. Mas, então, assim, eu vejo como eles são na família e como eles são na empresa. É claro que cada um tem o seu setor da empresa, e isso tem que ser respeitado. E daí entra também, de novo, o que a gente falou, uma coisa muito importante para a empresa é o primeiro produto. Então, tem várias coisas que são importantes. Os funcionários são super importantes, os clientes são super. Tem uma hierarquia isso também, que é importante. Se você não tiver um produto, você não tem que vender. Não tem empresa. Para você chegar no dinheiro. Daí para fazer tem que ter funcionário, senão você não consegue fazer o produto que vai chegar para o cliente. Então tem essa ordem que tem que ser respeitada. Então aqueles caras que fazem, por exemplo, tratar funcionário de qualquer jeito, isso vai ter um custo. Tem um custo. Uma hora vai chegar essa conta. Não pode. Hoje em dia parece muito. Antigamente acho que não sei se não aparecia porque não era assim ou se as pessoas não olhavam para isso, mas essa parte ecológica do meio ambiente, empresas que infringem isso, aparece na constelação isso que pega. Outra coisa, você pode pôr um personagem na constelação para o governo. E quantas vezes a pessoa não sabe, um personagem do governo às vezes bate de frente com a empresa. Opa, tem alguma coisa que está devendo aí, você sabendo ou não, ou você está dando nó no governo, fazendo umas coisas erradas, ou você não sabe e deixou de pagar conta, porque tem uma coisa aqui, e isso aparece, e se você vasculha na tua empresa, você acha isso. Ô, Rômulo, o mal que eu faço hoje na minha empresa, isso vira energia, vamos colocar dessa forma, os próximos. Seja os meus filhos, ou seja... Para os seus. A sua empresa, de novo, como se fosse um filho. É que o mal a gente pôs uma coisa muito genérica, né? Mas as coisas erradas que você faz, ela tá ali. A gente brinca e sempre fala que quando você faz uma constelação, como que é isso? O personagem do bisavô fala, Então é como se fosse assim, tudo que a gente faz, e eu, você, o avô, bisavô, tataravô, essa história que a gente está fazendo agora é como se a gente estivesse fazendo um upload para uma nuvem da família da gente, uma nuvem da empresa. Esse arquivo invisível, ele tá lá. Por isso que quando ele faz a constelação, aquilo puxa a capivara, aparece. Como que aparece? Desculpa, aparece. E você tem como ver se aquilo é verdade. Porque você pode perguntar para teu pai, para tua mãe, e você sabe a empresa que você teve. Você consegue rastrear aquilo. Apesar da constelação ser fenomenológica, acontece um fenômeno, ela não é psicológica, em momento algum vou ficar falando com você para saber, não. É fenomenológica, acontece um fenômeno na sala e aquilo se mostra. De onde que veio? De você, quando sentou no meu lado e falou, eu quero fazer a constelação. Você, nesse momento, me emprestou a senha da sua nuvem para baixar essa história. Ô, Rômulo, eu lembro de você tá contando, eu lembro de uma constelação que eu fui participar, não sei se você vai lembrar dessa, mas tinha lá uma pessoa constelando a empresa, e que o sócio era um cara tinha, vamos dizer assim, que o cara tinha uma vida extraconjugal. E aí apareceu
várias, né? A coisa foi pro lado eles estavam lá com um desafio, nem era financeiro, eu acho que na época, porque, pessoal, assim, quando a gente vai fazer esse tipo de constelação, participar da constelação, você, né, lá no Rômulo, você senta, o Rômulo sabe o que você vai constelar, mas é o tema. Então você vai chegar e falar assim: olha, eu quero constelar a minha empresa porque eu tô com dificuldade. Tem que ser um pouco específico. Tô com dificuldade de vender o produto. Aí eu quero olhar para isso. Aí o Rômulo vai lá e vai falar: poxa, olha, vamos ver o que aparece. Né? Então existe uma ordem. Então, quem que é o sócio da empresa? Né, um exemplo: sou eu e mais um. Então ele coloca lá o sócio, coloca e depois, né? Como é que foi a palavra que você usou? Da energia ali, acabou de falar ela. Fugiu. Diga. A energia ali rola e há um desdobramento. E pode ser um desdobramento do lado seu, que aí envolve a tua herança, e pode ser um desdobramento do lado do sócio. E naquela, especificamente, não apareceu coisas. E quando eu falo do passado, gente, não é o passado, não necessariamente é o passado bisavô, tataravô. É o passado recente, o passado pode ser ontem, tá? Né? Porque olha para trás, não olha para frente. Então, aí apareceu lá, você lembra que apareceu um monte de diamante, né? E elas entravam e. Você lembra disso aí? Eu não lembro exatamente quem é, nem vou perguntar o nome da pessoa que constelou, que a gente não Não, faz isso. eu também não lembro o nome da pessoa. Uma bem parecida com essa, que foi muito engraçada. Só para terminar, no final, gente, assim, o problema era que o outro sócio tinha um monte de diamante e de uma certa forma ele prometia as coisas ele contava coisas da empresa e as amantes meio que se sentiam parte, ele era casado, mas eles se sentiam parte do negócio. Então, como se ele derivasse o negócio para várias. É que eu acho que é a que eu tô pensando. Não sei. Bom, eu não lembro. Eu não vou falar dessa. Tá, mas não, só termina, porque aí o que aconteceu? Ele teve que praticamente ali entender, né, que essa relação, obviamente que um sócio não dá para chegar no outro dia e falar, puxa, ó, fui fazer uma constelação familiar, né? Eu acho que o cara não chegou nele, mas ele entendeu que o sócio precisava resolver o problema conjugal para que a empresa pudesse seguir. Porque da forma como as coisas estavam, esse monte de penduricalho que ele ia arrumando estava influenciando, aí eu vou colocar essa palavra, energeticamente, a questão do negócio. Porque, queira ou não, a pessoa estava ali descumprindo, vamos dizer assim, moralmente, né, a questão da família. Ele era casado e tinha lá os penduricalhos dele lá e ele participava as pessoas da empresa direto ou indiretamente, aí isso não veio ali na hora, mas aquilo era o que estava se mostrando e ele fez lá um exercício, enfim, não dá para trabalhar muito, mas Romulo, conta aí as histórias. Eu lembrei dessa aqui porque é uma coisa que você não controla, né? O sócio de cá não controla. Então, eu não sei exatamente essa que você está falando, mas eu lembro de uma que foi muito isso que você está contando. Uma pessoa da mídia famosa, que tem uma empresa, ela é bem conhecida, e quando ela conheceu a constelação, ela chegou e falou: não, eu quero fazer, mas eu quero aproveitar nosso espaço aqui, eu quero fazer um evento disso. Eu falei: sério? Porque vai aparecer as suas coisas, né? Não fica explícito tudo, porque as pessoas não sabem quem são personagens, só ele. Mas assim, será que você quer fazer desse jeito? Não, eu quero que vai ser legal, tal. Então tá bom, tinha um assunto da empresa dele. Então foi colocado um personagem para a empresa, um personagem para ele, e daí acabou entrando um personagem para a esposa dele. E quando na dinâmica apareceram funcionários, clientes, as pessoas iam sentando, como se tivesse falta de energia, né? Coisa. E daí eu olhei aquilo e falei: cara, isso aqui tá com uma cara estranha, né? Vamos pôr alguém para ser o seu assunto. O que que tá pegando na tua empresa? O que que tá fazendo essas pessoas irem para baixo, né? Essa falta de movimento. E por incrível que pareça, quando pôs essa pessoa entrou, tinha muitas pessoas sentadas, em pé só tinha ele e a esposa, a empresa já estava sentada. E essa pessoa que representava o assunto, o problema, ela veio na frente dos dois e falou assim: eu quero entrar aí no meio. E foi e deu a mão para ele. Eu falei: já sei o que é isso, né? Então isso está afetando. Então mostrou para ele, a gente conseguiu ver tudo, mas o mais maluco nem foi isso, cara. Foi que no final da história, eu falei: ó, tem um negócio pra te falar, tal, a gente conversa aqui. Não, tá, mas você pode falar. Eu falei: não é assim que funciona, né?
E aí, as pessoas que participaram, que ele chamou clientes, chamou amigos para participar disso, né? E as pessoas falam, quem eu fui? Quem eu fui? Ah, fui empresa, fui tal. E ele foi falando, cara. E aconteceu um negócio que eu não acreditei. Porque daí ela falou assim, e você que estava triste? Quem fui eu que estava triste? Ah, não, você foi a minha esposa, né? Ah, mas eu ficava triste, né? Porque quando ela estava assim, quando aquela outra pessoa veio, então eu fiquei péssima. Quem foi ela? Não, ela foi a minha namorada. Peraí, como assim? Eu fui a sua esposa e ela é sua namorada? É, ela é minha namorada. Falei, então, não é bem namorado o nome quando você é casado e você tem outra pessoa. E isso mostrou nítido. E ele ainda falou para as pessoas, assim, foi uma coisa para ele, era ok, assim. Mas ele viu que aquilo que era ok para ele não era ok para a Não, empresa não dele, tava, não não tava não combinado. estava combinado com o resto do pessoal. Então isso aparece muito. É uma das coisas que, ah não, o cara tem um amante e quebrou a empresa amanhã. Não, não é assim, mas a conta chega. Aparece muito isso. Aparece pra caramba e afeta muito. E de novo, várias vezes você faz uma constelação e mostra e você arruma aquilo. Tem uma pessoa que eu atendo bastante, ele constela bastante, e ele tinha um assunto desse. E daí ele foi lá, olhou, ficou legal, bacana. Daí depois, quando acaba, eu falo assim, ó, só te dar uma dica, né? Eu ganho dinheiro fazendo isso pra você, legal, obrigado. Mas se você continuar fazendo isso, não adianta nada. É como se você contratasse alguém para vir com um paninho com álcool limpar tudo. Se amanhã você entrar com o pé de barro, não adiantou nada limpar. Vai ter que limpar de novo. E aí, não é assim que funciona. Então você tem que saber o que você quer. É o combinado é o justo. O escondido traz o problema. É sempre assim, o oculto dá o problema. Por isso que a gente chama a constelação de fenomenológica, onde ela mostra o oculto, Era dá essa a palavra que voz. eu queria, fenômeno. Fenomenológico, tá? Porque tem o psicológico, que é a coisa. Ah, quando você falou, a gente é composto dos traumas de infância, a escola quem estudou, a família. O legal da constelação é que ela não é só isso. Ela mostra antes de você nascer o que tinha. O seu pai, sua avó, aparece aquilo antes de você nascer, como era. E você consegue contracenar tudo aquilo numa sala. Pessoas que 3, 4 gerações você não era vivo. E como que aquilo afeta você? Aquilo é mágico ver na sala, não? É, uma coisa que me chama muita atenção na constelação, que eu vejo muito, é essa questão dos padrões. Tem essa questão da repetição dos padrões, né? Então, o que mais me chamou a atenção na constelação, que é uma coisa que eu escuto muito, né? E no meu processo de consultoria, eu vejo muito, e às vezes, obviamente que o meu processo não é terapêutico, é um processo técnico, mas que eu vou avaliando, escutando e entendendo as razões terapêuticas até para direcionar. Olha, puxa, procura uma orientação Uhum. psicólogo, psiquiatra, de repente, e dar uma encaminhada para que juntos, junto com a consultoria técnica, ele também se resolva. Uhum. E uma coisa que pega, Romulo, que é o seguinte, o cara fala assim, a maioria, eu estou repetindo padrões. Ele identifica. Nossa, é ótimo. Ele já tá um passo além. Ele fala assim, a vida inteira eu condenei meu pai, faço igual. A vida inteira eu Isso condenei aqui, minha né? mãe, faço igual. A vida inteira eu fiz não sei o que, faço igual. E às vezes em coisas do dia a dia, né? Uhum. Pô, eu apanhei muito da minha mãe, hoje eu bato no meu filho. É. Meu pai foi X com a minha mãe, hoje eu sou X com a minha esposa. Então é essa repetição que eu acho que a constelação vem e ela cessa isso, né? Explica como é que isso funciona, Romulo, assim, na essência. A gente repete padrões. Não tem jeito. Antigamente, sei lá, o amor, ela se dá uma palmadinha na bunda para ensinar o certo. Aquele cara que aprendeu tomando muita palmadinha na bunda, ele chama isso de amor, porque foi o pai e a mãe dele. Quando você é criança, é teu herói. Teu herói e tua heroína é papai e mamãe, cara. Não tem essa. E aí, inconscientemente, ele passa isso. Ele quer dar palmadinha, ele quer ensinar daquele jeito pro outro. Do mesmo modo que o cara que não teve o pai ou a mãe próximo, não teve o amor, não teve o carinho, como que um cara desse vai dar pro filho se ele não teve? É difícil para esse cara. E na constelação mostra muito isso. Cada um dá o que tem. De novo, eu vim aqui, daí eu vou embora agora, começou a chover, eu falo, ô Herbert, me empresta 50 reais aí, eu esqueci minha carteira, não tô sem celular, me empresta 50 reais pra eu ir para casa? Daí você fala, claro, daí você pega a carteira, você tem cartão, você não tem dinheiro físico. Daí você fala, Romulo, eu tenho 10, é tudo que eu tenho, se te ajudar, eu te dou 10. Eu tô pedindo para você, eu posso chegar e falar, não, 10 eu não quero, eu quero 50. Que cara arrogante. Você tá dando tudo que você tem na carteira e eu ainda não quero, porque eu queria 50, eu sou dodói, eu quero 50, eu não quero. Então, assim, cada um dá o que tem. Você tem até cartão que você pode pagar para mim, Uber lá tal. Mas nesse momento, você tá dando tudo que você tem e eu que tô pedindo, tô dodói e não quero. Alguma coisa tá errada aí, né? Não pode ser assim. Então, tem um jeito de funcionar isso. Para quem não teve amor na infância, não teve uma criação de certa forma,
Como que ele aprendeu a criar o filho? Na raça. Não é por mal que ele criou daquele outro jeito que foi difícil. É porque ele aprendeu assim. Não tem segredo. Ô, Romulo, esse entendimento de que não é por mal, eu acho que também resolve muita questão de culpa, Uhum. dos traumas, esse Sim. olhar de entender que ele também repetiu o padrão, né? Às vezes, quando você olha para os pais, e aí você, de repente, julga os pais, critica os pais, enfim, cada um faz o seu movimento, mas ele não entende que ele também pode ter repetido os padrões que veio Sim. dos pais dele, que são seus avós, ou dos taravós, e aí vem É. uma energia. E como o brasileiro, ele é muito de imigrante, né? Assim, obviamente Sim. que tem, não todos os Uma brasileiros, mistura. mas tem uma mistura, Boa. tem uma linha que veio da Itália, pós-guerra, ou na guerra. Uhum. Então tem uma mistura, né? O Brasil é um país muito recente, né? Uhum. Somos 6, 7 gerações aí em 500 anos. Então, eu acho que esse olhar também, de uma certa forma, sensibiliza o empresário e essa sensibilização faz ele agir diferente? É mais ou menos isso ou não? Então, cada um é cada um, né? É muito difícil, mas quando você consegue olhar para trás e entender como foi atrás, você fica livre de algumas coisas. Aquele exemplo que você falou agora há pouco do tubo de energia do seu pai e da sua mãe. Eu acho que um segredo, assim, para você sacar, não precisa fazer constelação, não precisa fazer nada. Para você, se você entender isso e você conseguir mudar isso, racionalmente nem é uma coisa de fora muito diferente disso, você já consegue mudar muito. O segredo. Então, se a gente está aqui, mamãe está aqui, como se tivesse um tubo de energia que mandasse para a gente invisível. Então, eu tenho força para viver, tal, tal, tal. Essa energia que vem do seu pai e mãe, que todo mundo tem, que é intransferível, porque todo mundo tem um pai e uma mãe biológica, nem que você não tenha conhecido, você tem essa pessoa, e essa pessoa pode ter morrido, essa energia vem para você, que é o que faz você ir para a vida, essa coisa, essa energia que te move, é assim, ninguém pode entupir esse cano, a não ser você mesmo. Você é o único que tem o poder de entupir isso. Como é isso? É como se fosse assim: se eu aceito o meu pai, a minha mãe, como eles são, eu aceito o tubo 100% de energia. Ah, eu aceito o papai e a mamãe. Ah, mas a mamãe, ela faz tal coisa que eu não gosto. Quando eu julgo a pessoa e eu quero mudar aquela pessoa, que ela já é uma pessoa antes de eu nascer, ela já existia e eu quero mudar ela. Eu que vim depois quero sentar no banco do metrô do outro, sabe? Quando eu julgo e eu quero mudar o outro, eu entupo o meu cano. Só eu consigo fazer isso e ainda eu consigo. Então, quando você entende que você é do seu jeito 100%, porque você é daquela pessoa e daquela pessoa que você veio, e se aquela pessoa fosse um pouco diferente, você não seria o que você é hoje. Se ela fosse mais branca, mais preta, mais azul, mais amarela, você seria de outra cor, tom de pele, seu cabelo seria de outra cor, seu olho seria de outra cor, sua altura. Vem dali tudo isso. Se você julga que você quer mudar ali, você está pondo areia. Quando você aceita isso, fica mais fácil, fica mais leve, a coisa vai. Parece que não tem muito a ver com empresa, mas tem tudo a ver com tudo que movimenta a sua vida. Tudo que tem movimento tem vida. Tudo que para, estagna. Seja a bateria do teu carro. Se você deixar o carro parado um mês e meio ali, a bateria morreu, porque não teve movimento. Vai ter que arrumar aquilo. Se o carro tiver movimento, a bateria está funcionando. Então, as coisas têm que ter movimento. Na empresa, na família, na saúde, no dinheiro. Tá parando? O que não foi visto lá atrás? Que bateria que não foi vista que está estagnando agora? É isso que eu tenho que olhar. Tem uma historinha bem bacana que eu vi uma vez, não sei nem se é verdade, tem cara de ser. Se não for, desculpa aí. Que diz assim: toda vez o cara vinha e jogava uma carninha pro tigre. Daí o tigre ia lá, pegava a carninha. O gato jogava. E os animais, ele jogava o alimento e o alimento, pá, ele ia lá e pegava, e feliz da vida, seguia o jogo. Até o dia que ele foi jogar uma carninha pro leão. E ele jogou pro leão. Quando ele jogou pro leão, o leão fez assim. E aí é a sacada da constelação. Você tem que ser o leão. Todo mundo vai para cima. O leão, quando joga a carne, ele fala assim: quem está jogando essa carne? Da onde veio isso? Olha que sacada, né? Você tem que ser o leão. Saber de onde. Não só se fartar com a carne, saber de onde está vindo isso é importante. Porque se você comer qualquer coisa que jogarem, você pode se dar mal uma hora também. Perfeito. Olhar para trás é fantástico, entender de onde vêm as coisas. E é uma retórica que no mundo empresarial não se fala, né? O cara andar para trás nem para pegar impulso, é só para frente, a vida só anda para frente. Mas esse olhar pro retrovisor, eu acho que faz muito sentido. E assim, a primeira constelação que se faz, eu acho que independente de empresa, desafio empresarial, é você olhar pai e mãe, né? É você
eu gosto muito dessa. Eu aprendi com você, né? Essa questão do cano, né? Dessa energia, porque para mim ela faz muito sentido, né? Você bloqueia. E você olhar para pai e para mãe sem julgar, cada um teve uma criação, tem gente que ama, que tem uma vivência harmônica e ainda assim tem julgamento, mas a vida Normal. segue normal. Mas acho que esse olhar sem culpa, talvez, Romulo, essa é a palavra? É. Qual que é se tiver que ter uma palavra que define, o que Não seria? sei a palavra, mas isso que você pôs é porque você já conhece constelação. Então você sabe que olhar pai e mãe é mamão com açúcar. Olhou, já vai resolvendo. Agora, para a pessoa que não sabe, é assim: ela vai trazer um problema. Mas é lógico que vai aparecer pai e mãe nas primeiras, aparece muita coisa. Mas ela nem sabe isso, ela só traz o problema. A minha empresa não está assim. Nossa, sempre acontece repetidas vezes isso nesse departamento. Toda empresa que eu abro acontece isso. Recorrentes com ela, com a empresa, no profissional dela, no dinheiro dela. O que está faltando olhar que não está vendo, que está fazendo? Aquilo repete para você olhar, porque aquilo não tem uma voz. Então aquilo repete para você olhar, só que você não olha porque a gente não entendia isso. Hoje tem a constelação que mostra, e deve até existir outras coisas que mostram. Eu estou falando de constelação, que é o que eu entendo. Então, quando você olha o desconhecido, aquilo se apresenta, você não precisa fazer mais nada. Precisa trabalhar direitinho, como sempre. Mas naquilo, depois de uma constelação, quantas vezes você fez constelação e depois daquilo, uma história veio à tona na mesma semana? Aquilo que estava oculto. Várias. Então, é uma coisa que é difícil de explicar, de novo, porque a gente não tem a tecnologia que mostra aquilo na hora. Mas se você faz a constelação, logo em seguida aparece a coisa e você. Então, alguma coisa está mexendo. E se não mexer, então não acredite em constelação, porque se não aconteceu nada, isso não existe. Precisa do fato. A constelação, ela traz resultado. Se você está constelando e não tem resultado, alguma coisa está errada. Ou às vezes está omitindo alguma coisa, está indo no. Mas Acontece. Mas lembra que a Acontece. pessoa não fala a coisa aparece na sala. Aparece. Você não me falou, mas aconteceu isso. Aconteceu ontem. Anteontem, quarta-feira, aqui no Itaim. Uma história que a pessoa falou, veio constelar a empresa, apareceu uma coisa, e na hora apareceu. Eu falei, apareceu isso daqui. Daí ela falou, não. Eu falei, então, isso daqui é isso, não posso falar o que é, mas... E daí ela falou, aconteceu. Eu falei, então, se você tivesse me falado, já eu daria um passo à frente. Mas não é que você não vai falar, não vai aparecer. Vai aparecer, porque se aquilo é o assunto da tua constelação, que é o que está impedindo, a areia, a pedra no caminho é aquela, vai aparecer. Basta você olhar para aquilo. Agora, se aparecer a coisa e você não quiser olhar para aquilo, não vai resolver muito a constelação. Eu brinco que assim, a constelação você vai abrindo portas e a pessoa vai entrando. Você leva seu carro no mecânico para trocar o óleo. Chega lá, o cara tá falando, tá com vazamento de óleo, acabou o óleo, tem que a pecinha do cárter soltou. Você fala, não quero mexer na pecinha, põe só o óleo. Se você não quer olhar aquilo, não vai adiantar, vai vazar o óleo. Então, não é só te mostrar, você tem que olhar aquilo. De decentemente, né? Dar lugar àquela história que aconteceu, aquela que aconteceu com aquela pessoa. Às vezes aparece, a pessoa, não quero ver isso, não quero ver isso. Ah, tá bom, a gente para aqui, tudo bem. Nossa, eu já vi várias. Então, acontece. Porque é muito difícil, viu, Romulo? Você já constelou? Comigo também, eu tive desse lado quanto tempo? E assim, quando aparece... Eu lembro de uma constelação que eu participei e existia ali, eu acho que era de empresa, e aí apareceu vou falar, né? Apareceu um morto. Lembra que apareceu um morto? Era uma empresa familiar, tal, e tinha porque na constelação, quando alguém não está vivo, ele entra no campo e ele deita. Então, muitas vezes deita, né? Não a regra. Às vezes ele fica em pé, mas nitidamente se separam os mortos dos vivos. Exato. E naquele momento entrou, e era uma empresa familiar, entrou e um deitou. Aí, depois você contando, falou assim, poxa, era uma empresa familiar, tal, pai, mãe, passando empresa para os filhos, tal, e tava lá olhando esse sistema. Então colocou lá a mãe, a filha estava constelando a empresa que ia herdar dos pais. Então tá, pai e mãe. Tem irmãos? Tem, irmão A, irmão B. Então tá, beleza, colocou todo mundo lá. E de repente apareceu levantou da cadeira e pum, foi pro chão. Aí o Romulo falou, tem alguém que morreu, né? Ele falou, não, mas tá aqui. Aí começou a se cogitar se era, né, depois que terminou a constelação, fez os movimentos, tal, beleza. E ficou aquilo intrigado. Eu lembro que você comentou depois, falou assim, olha, sua mãe é viva, seu pai é vivo? Chega lá,
pro teu pai, pra tua mãe, e pergunta se você perdeu algum irmão. Não perdi nenhum irmão. Eu sou mais velha, eu teria visto, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu lembro que depois, né, quando a pessoa abre a história, muita gente vai lá, a gente participa, a gente não sabe o que é. Mas tem gente, eu sempre quando eu constelo, toda vez que eu constelo, eu falo assim, gente, para fins acadêmicos eu vou abrir o jogo. Então eu sempre falo. Tem gente que não quer falar. Nesse caso especificamente, a pessoa permitiu abrir, e aí o Romulo falou, olha, conversa com a tua mãe, com o teu pai, delicadamente, e pergunta se tem alguém muito próximo, né? Se vocês perderam um irmão. Não perdemos. A pessoa foi pra casa, tal, disse que no outro dia ligou pra mãe, foi, mãe, um negócio assim assado, constelação familiar, tal, não sei o quê. Por um acaso, a senhora perdeu um bebê? Aí disse que a mãe começou a chorar. Como é que você soube disso? Quem te falou? Seu pai te falou? Ele falou que não ia falar. Que era um segredo de família. É. E aquela sucessão familiar, eu lembro que estava tendo algumas contendas, porque eles não incluíram alguém que estava excluído, porque nem os pais incluíram aquela criança. Então, eu sei que é triste, imagino que seja, né? Mas assim, os pais que perderam um filho e tem 3 vivos e um morto, em tese ele tem que falar, eu tenho 4 filhos, 3 vivos e um morto. A vida inteira eles negaram esse filho morto. E isso apareceu na hora da sucessão da empresa, porque havia ali conflitos, havia ali vários e vários sentimentos que não coexistiam com a realidade. Porque eles falaram, a gente se ama, a gente se organiza, ninguém aqui assim, tá mal intencionado em querer pegar uma parte maior ou menor, mas a gente não se encontra. Parece que tá faltando alguma Parece que coisa tá faltando ou alguma uma pessoa. Exatamente. E aí, quando aceitou-se isso, depois acho que ela voltou e constelou, e aí fez esse movimento de acolhimento, né? De trazer essa pessoa, em tese excluída, para o sistema familiar. Fica redondinho. E também organizou essa questão do sistema empresarial, porque como era uma empresa familiar, organizou essa comunicação, organizou essa harmonia, porque tinha um sócio ali que nunca foi visto nem como filho e nem como parte dos negócios, porque se tivesse vivo, teria um sucessor, certo? Ô Romulo, a gente está caminhando para a fase final do nosso podcast. Eu acho que é o primeiro podcast de muitos, porque isso deriva muito, a gente está abrindo um espaço para trazer reflexões. Eu acho que o universo da constelação familiar, da constelação empresarial e familiar, né, que são coisas separadas, mas que tem a mesma filosofia, ela tá sendo reconhecida agora, né? Aí eu queria que você falasse um pouco disso com mais propriedade. Então, a gente já vê no campo jurídico o reconhecimento hoje da constelação familiar, já tem um tempo. 10 anos. 10 anos, né? Até mais. Tem um senhor que chama um juiz baiano, Sami Storch, ele que há 12 anos atrás, eu fui num evento na OAB, ali na Praça da Sé, na sede ali, não sei nem se ainda é lá, e foi para se falar sobre isso. Foi a primeira vez que foi se falar, e ele soube, e nem foi convidado, porque imagina que ele ia vir, e ele veio, e ele estava lá, e a gente conversou com ele, foi muito legal. Ele já estava fazendo isso, ele foi o precursor disso no Brasil, inclusive o Hellinger era vivo na época, e levou ele para a Alemanha, para ele mostrar, ó, isso aqui dá para fazer assim, 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 funciona super bem. Mas, tipo, super bem mesmo. Então, a constelação organizacional, ela já é uma prática hoje do campo jurídico muito bem. Eu vejo algumas igrejas já adotando o sistema Hellinger. Mas eles não falam que é de Ele não fala, ele não fala, mas você participa, quem sabe que muito é semelhante. É muito semelhante. Porque começa a fazer honrar pai e mãe, começa a olhar para trás e começa a ter um olhar sistêmico na educação. Na educação. Então, na educação... Escola, né? Usando muito essa ciência do Bert Hellinger. Então, eu entendo que esse formato, esse olhar para essa filosofia, ele vai começar a olhar cada vez mais. Eu acho que trazendo sempre
Normalmente, eu acho que a grande maioria vem pela dor, né? Não tem Quando tem um problema. um né? problema, Ou né? muitas pessoas vêm para fazer a constelação familiar e conhecem a empresarial e fazem. Uma coisa legal de falar, que assim, tem grandes clientes que eu tenho que eles usam essa ferramenta, depois que eles entenderam como funciona, eles usam no RH, eles usam. Não deixa de fazer uma constelação quando vai comprar ou vender uma empresa, porque aparece tudo. Se tem o dinheiro envolvido, se está quebrado, se não está, você consegue antecipar aquilo. Aquilo aparece. Se você tem dúvida disso, você não precisa acreditar. Vai lá assistir um dia. Eu duvido você assistir uma constelação, você entrar e ficar em pé e você falar não acontece nada. Não existe isso. Não existe. Nós vamos deixar todos os canais aqui, É. tá, pessoal? Para vocês entrarem em contato com a gente e agendar. Dá para fazer à distância também, né, Rômulo? Dá, mas nada como ao vivo, né? Ali tem vários jeitos. Com bonecos, com boneco na água, com cavalo, com animais, com pessoa, se faz com tudo. Quando a gente se conheceu, a gente fez com açúcar na mesa, lá, sachêzinho de açúcar, sachê de lembra? açúcar. Maluco, é. Mas nada comparável para mim, outras pessoas podem gostar de um jeito diferente, mas com representantes na sala que não sabem nada da tua vida, você põe o personagem em pé e ele fala o que tá sentindo, você fala, meu, esse cara tá falando o que eu tô sentindo, e ele tá me representando, como ele sabe disso? Então, assim, é um tapa na cara, ou acredita ou não acredita, porque você que escolheu aquela pessoa que você nunca viu na vida, e ela não sabia nada, como que ela fala aquilo? E como que aquilo tem tudo a ver com a tua história? E até o que você não sabia, você vai lá e fica sabendo. Isso é incrível. O melhor jeito é esse. Ô, Romulo, tem muita gente que também critica, né, a Tem. constelação. Como é que é esse olhar hoje? Tem de todo jeito, assim. Tem profissionais da área da psicologia que adoram e tem uns que odeiam, como qualquer coisa. Como qualquer outra profissão, tem os que trabalham de um jeito e trabalham de outro. É uma coisa, né? O que eu digo às pessoas que a gente faz o curso, quando você acabou o curso, o que eu falei para você? Cara, agora é o seguinte, você precisa conhecer outras pessoas que fazem isso. E se você for constelar com outra pessoa, eu vou morrer de ciúme, mas você tem que ir para você ver coisa diferente. De repente não é melhor ou pior, tem mais a ver com você, com o teu jeito, vai melhor ali. Então faça, mas assim, você não precisa fazer, vai assistir. E se der coragem, entra. Eu duvido que a sua vida vai ser a mesma. Você não precisa constelar, não paga nada, não gasta nada. Vai lá assistir, vai abrir a tua cabeça, você vai querer tomar um café com o cara e falar, tá, o que aconteceu aqui que eu sabia tudo? Como foi essa mágica? Aí é o processo, né? E, Rômulo, considerações finais sobre constelação empresarial, constelação familiar, o que você tem para dizer, assim, se você fosse... acho que tem bastante gente nos assistindo, e acho que a mágica da internet é isso, né? Isso fica temporal. Então, a pessoa vai nos assistir hoje, vai nos assistir daqui a um tempo, e talvez assista de novo, porque você acaba... O vídeo será o mesmo, mas as pessoas são diferentes e estarão em momentos de vida diferentes. Então, o que você tem para deixar para a gente aí, para a gente já caminhar agora de vez para as considerações finais? Cara, primeiro, eu não vou querer vender peixe e falar que pode não ser para todo mundo. Como um esporte, um tipo de música não é para todo mundo. É para quem quer olhar aquilo. Ah, não, se não olhar isso, a vida não vai andar. Ah, não é assim, cara. Tua vida pode andar de vários jeitos. Se reverberar com você essa história que a gente está falando, vai lá assistir um dia e vê se serve para você, se casa com o que você pensa, com o que você sente. Se casar, é para você. Se não casar, não é para você. Não gasta dinheiro com isso não, cara. Não gasta. Mas se permite ver uma coisa diferente. Constelação para a empresa, eu já faço há muitos anos, muita gente faz há muitos anos, mas é muito novo para quem nunca ouviu falar disso. Como que o cara imagina que a minha família, uma coisa do passado, vai afetar aquilo? Afeta, cabe a você ir lá pelo menos ver se isso é uma verdade. Se for uma grande mentira, você foi lá ver e você falou, isso é uma grande mentira. Eu fui lá ver. Agora, você não pode falar de uma coisa que você não viu. Agora, eu duvido que você veja um negócio desse, você não sai diferente. Adoro quando... quarta-feira foi uma pessoa lá, indicação daquele nosso amigo em comum, da empresa dele, que ele falou, vai lá assistir, e ela entrou meio assim, e já chorou pra caramba, falou um monte de coisa. Quando acabou a constelação, eu falei pra ela, você pegou esse papel assim, deve ter muito a ver com você, deve ter acontecido isso. Daí ela começou a chorar. Porque não é à toa, as coisas se conectam. Ela vai naquele dia porque tem a ver com a história do outro, ela pegou aquele papel. Tudo está muito organizado. A gente aqui não sabe de nada. Empresas são feitas de pessoas. Exato. E pessoas têm histórias. A gente carrega, queira ou não, e a gente tem que ser grato pela história que a gente tem. Porque, como você bem disse, todas as decisões que foram tomadas pelos meus ancestrais me trouxeram até aqui. E as boas e ruins que você foi aprendizado para você chegar aqui hoje. Então, não tem... Eu acredito muito que tem
um sagrado que organiza todo esse sistema. E que eu acho que quando a gente consegue olhar para trás e resolver essas pendências, eu começo a ser mais dono da minha vida. Sim. Então, menos vagão no seu trem. Menos vagão no meu trem e mais propriedade daquilo que você faz. Porque, do ponto de vista de empresário, eu sou empresário, tem momentos que você para e olha e fala... O que eu não tô vendo? Não tá indo. O que eu não tô vendo? E por que eu tô repetindo isso? Quando você é empresário há muito tempo, e eu sou de diversas frentes, você se vê falando... E quando você sai de uma sociedade, você reconhece, você fala assim, não, esse caminho aqui deve ser feito de outra forma. Vou começar a fazer de outra... Aí você não consegue, parece que você chega lá, blup, volta para a mesma casinha. Então, ao que parece, você não tem a força suficiente para isso. Então você tem que olhar para trás. Eu acho que uma forma disso é você olhar para trás, como o Rômulo bem colocou, não é uma ciência exata, mas você fala assim, olha, eu tô olhando tanto para frente, tanto para o papel, que tem um lado que eu não tô olhando, que tá passando um elefante aqui do lado que você não tá vendo. Exatamente. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu tenho certeza que com você vai ser o primeiro de muitos. A gente vai fazer outros papos, falar sobre constelação familiar, a gente de repente traz um assunto mais específico, a gente destrincha esse tipo de assunto, mas esse primeiro, para a gente trazer essa filosofia da constelação familiar para o mundo empresarial, que é a constelação organizacional, não é a familiar, mas que toda empresa é composta por CNPJ. Você não vê Aliás, não é possível hoje você criar um CNPJ sem pessoas, né? Não existe um CNPJ de uma IA. O CNPJ é feito de pessoas. E pessoas têm história. E as histórias reverberam em cada um de nós. Rômulo? Obrigado, cara. Eu que agradeço mais uma vez. Bom te ver. Bom te ver. Pessoal, muito obrigado por todos pela audiência. Esperam novos aí podcasts em relação a isso, né? Em relação a nós termos esse olhar diferente para a empresa. Hoje nós trouxemos aqui um pouco da constelação familiar, constelação organizacional, né? Que é a oriunda da constelação familiar, da ciência trazida aí pela filosofia, aliás, trazida pelo Bert Hellinger. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, um pouco desse conhecimento, vai trazer reflexões importantes para você. Sucesso, bons negócios e até a próxima. Tchau, tchau!